irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje eu quero te convidar mais uma vez a irmos às Escrituras e fazermos uma análise da nossa situação atual em que o mundo se encontra. É muito importante, meus irmãos, trazermos o contexto dos dias atuais, da situação em que o mundo se encontra, para dentro da palavra de Deus. Infelizmente, poucos fazem isso. Infelizmente, as igrejas não associam o contexto do mundo e da situação mundial em termos políticos, econômicos e até de conflitos para dentro da palavra. E lá em Mateus capítulo 24, que é o famoso, sermão profético de Jesus, o Cristo, em que ele fala com seus discípulos, e isso se refere a nós como discípulos de Cristo. E ele vai dizer, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Mas antes disso eu te convido a deixar o like. Eu te convido a compartilhar esta palavra com outros irmãos. E vamos à leitura. Lá em Mateus capítulo 24. Nós iremos ler o versículo 4. Jesus vai dizer: Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza. Versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Eu já fiz um vídeo neste canal falando sobre o fim dos tempos. Será que estamos próximos do fim? Eu te convido a fazer uma reflexão e uma análise dentro do contexto dos dias atuais em que vivemos. Será? Jesus disse que muitos virão em seu nome e muitos se passarão por ele. Desde a história de Cristo, ou até antes da história de Cristo, no próprio Israel, pessoas se levantaram como Messias. Pessoas se levantaram como Cristo. E até hoje, nos dias atuais, vemos isso. Nós temos um exemplo vivo aí no Brasil. O Henrique Cristo. E muitos outros que estão espalhados pelo mundo, se denominando Cristo. Ou a reencarnação de Cristo. Versículo 6. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E sabemos que hoje estamos vivendo conflitos aqui na Europa, mais precisamente no leste europeu, entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, para ser mais claro e objetivo, entre a OTAN ou NATO, como queiram, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em que fazem parte quase todos os países do bloco europeu, mais os Estados Unidos e o Canadá, contra a Rússia. Sabemos que existe um conflito hoje na Terra Prometida, a Terra Santa como é conhecida, em Israel, em Jerusalém, mais precisamente na faixa de Gaza. E um conflito que pode se estender até o Líbano. E muito provavelmente até o Irã. Sabemos que existem rumores de conflitos entre Taiwan e China. Sabemos que existem rumores de conflito na América do Sul, entre Venezuela e a Guiana. Então, meu irmão, o mundo, ele geme. Ele está dando sinais de que nós estamos próximos.
Nós vivemos, mais precisamente desde 2020, desde a pandemia, problemas de nível econômico que atinge todo mundo. Os Estados Unidos têm hoje uma dívida interna maior do que podemos imaginar. Nem os próprios americanos não têm noção da sua dívida. Hoje as maiores potências do mundo estão economicamente passando por dificuldades, principalmente os Estados Unidos e também a Europa. E nós vemos, com o avanço da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, o que se tem se mostrado ao mundo com o avanço da robótica, de que muito provavelmente daqui a alguns anos a inteligência artificial dominará o mundo, ultrapassará o homem em inteligência, que muitos empregos deixarão de existir e poucos passarão a existir. Porque se tem muito essa política de que com a inteligência artificial também existirão novos trabalhos, mas serão poucos, porque serão trabalhos para pessoas especializadas. Não é qualquer um que irá trabalhar com inteligência artificial. Hoje nós estamos vivendo o vapor da Revolução Industrial 4.0. A época da robótica, da inteligência artificial, da automação. E o mundo não tem se alertado, meu irmão. A igreja, as pessoas que deveriam estar fazendo esse papel de orientar o mundo, as pessoas não fazem. Porque infelizmente estamos preocupados apenas conosco mesmo e com os nossos. Quando deveríamos nos unir como corpo de Cristo, como um só corpo, o que fazemos? Estamos preocupados em lotar nossas congregações, em arrecadar o maior número possível de dízimos e ofertas. Mas Deus e a palavra de Deus tem ficado em segundo lugar. É por isso que Jesus disse que muitos veriam em seu nome e se intitulando como ele próprio. E hoje vemos ouvir falar de guerras. E hoje vemos ao vivo acordos de destruição e mortes. E hoje vemos falar de fome cada vez mais no mundo. E hoje ouvimos falar cada vez mais de doenças, de pestes, de catástrofes naturais, como teve recentemente no Brasil. Mais precisamente no Rio Grande do Sul. Mas ele, o mestre, nos diz, no versículo 7, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Será que não estamos vivendo o cumprimento daquilo que Jesus falou? Você tem dúvida ainda de que Jesus existiu? De que o que Jesus falou, do que Deus nos deixou, irá se cumprir? Eu não estou falando de religião. E eu não tenho intuito nenhum de fazer com que você se torne um religioso. Longe de mim. Eu só quero que Deus te dê sabedoria e se revele a ti. E abra teu olho espiritual para que tu veja além daquilo que tu vê. Porque nós devemos estar preparados como igreja, como corpo de Cristo. Não igreja que nós achamos que não passará pela tribulação. Porque achamos que somos abençoados e que temos o direito de não sofrer, de não passar dificuldade e de sermos arrebatados antes da grande tribulação. Quando a Bíblia nos ensina ao contrário, meu irmão.
Nada contra quem tem esse pensamento pré-tribulacionista. Amém. Do fundo do meu coração, do meu espírito, eu quero muito que seja assim. Que sejamos arrebatados, que a igreja de Cristo seja arrebatada antes da grande tribulação. Porque nós não estamos preparados, meus irmãos. Os líderes religiosos do mundo atual, os apóstolos, os bispos, os pastores, os diáconos, os obreiros, os irmãos e irmãs do círculo de oração, não têm sabedoria e não nos prepara para os momentos difíceis e as dificuldades. Infelizmente, aprendemos que nós somos os eleitos e que o Senhor nos poupará do momento difícil, sendo que já passamos momentos difíceis. E ele continua no versículo 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. E quem é mulher e quem já teve filho, quem já deu à luz, sabe como é as dores as primeiras contrações, e corrigindo, as dores de um parto. E versículo 9, olha o que Jesus diz, reflita comigo. Então ele vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Então a palavra nos ensina, o próprio Cristo nos ensina que seremos perseguidos e odiados e seremos levados à morte. Porque somos seus seguidores. Mas que igreja é essa, meu irmão? Em que nós temos vivido, em que não temos nos preocupados em falar de Cristo para o mundo, mas temos nos preocupados em fazer apenas aquilo que nós achamos que é correto. Será que temos vivido alinhado com a vontade de Deus? Um dos intuitos de eu ter criado esse canal é para isso, para divulgar a palavra de Deus. Não é para me tornar famoso ou, quiçá, ganhar dinheiro e ficar rico com o canal no YouTube, não, meu irmão. Eu não preciso nem divulgar o meu nome, eu não divulgo nem meu nome. Eu sou um estranho aí para vocês. Só sabe meu nome quem são as pessoas que já me conhecem. O intuito aqui é divulgar a palavra de Cristo. A verdade, meu irmão. Nós estamos vivendo o fim. Olha o que Pedro vai dizer. Vamos lá para a carta de Pedro à igreja. Vamos lá. Quero te convidar, vá lá para 2 Pedro. O capítulo é o 3. O que é que nos diz aqui? O que é que o Pedro nos diz? Vamos lá para o versículo 9. O capítulo é o 3 de 2 Pedro. A segunda carta de Pedro à igreja, ele vai dizer: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns pelo contrário. Desculpa, pelo contrário, me corrigindo. Muitos de irmãos na caminhada cristã já estão até cansados de ouvirem muito falar dessas promessas da vinda de Cristo e não verem se cumprir. Mas porque não se atentam à palavra de Deus, porque não sabem, não têm sabedoria e discernimento para compreenderem que a palavra está se cumprindo a cada dia debaixo dos nossos olhos. Ou diante dos nossos olhos. Pode ser que esse vídeo aqui atinja um mínimo de visualização, porque infelizmente as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem viver de enganação e de mentira. O que importa é o título. O que importa é quantos seguidores ele tem. Se ele tem poucos seguidores, é sinal que ele não fala nada de importante. Cuidado, meu irmão. Cristo tinha poucos seguidores. Mais precisamente, 12 seguidores. Mais precisamente. Porque a grande maioria só procurava Cristo devido aos milagres que ele fazia. Devido à multiplicação dos pães, devido à ressuscitação de mortos,
devido à cura de cegos, mudos, aleijados e surdos, devido ao poder que ele tinha, mas não pelo que ele era. Cristo só tinha apenas 12 seguidores. Ainda teve um que duvidou dele, porque será que ele é o Cristo, e o traiu. Mas esse mesmo que eu leio a carta que ele escreveu à igreja, Pedro disse, quando ele falou, quando os 72 saíram, o deixaram de seguir, e ele disse, vocês também não vão acompanhar eles? Vocês também não vão embora? E ele diz, como? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Isaías nos diz, começa lá em 53 descrevendo Cristo, e o que é que ele fala? Será que nós temos crido na pregação? Nós temos vivido de ilusão e de aparência. Eu sou um pecador, pobre, cego e nu. Não sou melhor do que ninguém. Posso até ser pior do que muitos. Mas será que nós temos vivido? Nós temos crido na palavra de Deus? E Pedro continua. Ele é exatamente paciente para convosco. E não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus só ainda não já chegou ao capítulo final da história, porque ele não quis. Porque ele quer que muitos sejam alcançados e que a humanidade, que nós viemos ao arrependimento e viemos ter comunhão com ele, não religião, mas comunhão com Deus. Antes se necessitava de sacerdotes e sumos sacerdotes para se chegar até a Deus. Mas quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, o véu foi rasgado. Porque só quem tinha acesso ao Santo dos Santos, ao Kodesh HaKodashim em hebraico, era apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão, como até hoje os judeus seguem. Mas Cristo rasgou o véu. E não há mais intermediador que não seja ele próprio. O próprio Deus se fez intermediador entre nós, homens, pecadores, e ele. Meu irmão, busca a Deus enquanto há tempo. E Pedro continua, entretanto o dia do Senhor virá, como ladrão, do qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desentregarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Versículo 11. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Que espécie de pessoas Deus quer que sejamos? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vinda. Será que temos apressado? Ou a igreja de hoje quer permanecer aqui? Porque aqui é bom. Carros, dinheiro, mulheres, homens, passeios, roupas de grife, melhores restaurantes, melhores mansões. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Versículo 13. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Meu irmão, ouça a voz de Deus. Não é porque eu estou falando, não. Mas procura abrir teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Não como muitos dizem aí nos templos, nos púlpitos, que Deus falou comigo, que Deus tem uma mensagem para ti. Tenha atenção.
O Senhor quer falar contigo. Deus quer que apressemos a sua vinda. Deus quer que sejamos unidos como igreja. Não igreja dividida, não é placa de igreja. Congregação A ou B. Ah, eu sou da congregação A, que tem milhões de seguidores pelo mundo. Ah, eu sou da congregação B, que tem milhões de seguidores no mundo. Ah, ela é da congregação Z. Ali só tem 10, 15 membros naquela igreja. Nós temos que se unir. Cristo disse que nós somos o corpo dele, o corpo é unido. Se verdadeiramente somos servos e seus discípulos, e se verdadeiramente estamos edificados nele. Eu desejo a paz de Cristo a ti, meu irmão. E que a graça dele esteja contigo. E que ele te dê sabedoria e discernimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém.